Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 26, sob o título A Resistência Negra no Brasil, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 187. Vamos nessa então? Então pessoal, houveram, claro, várias formas de resistência negra à escravidão no Brasil. É bom lembrar que criou-se a ideia falsa de que o negro sempre foi passivo, sempre aceitou a escravidão, jamais se rebelou, sempre aceitou a dominação cultural dos povos europeus brancos, e isso não procede. É bom saber que a primeira forma de resistência dos negros foi justamente a resistência cultural e religiosa. Os negros advindos da África tinham lá seus cultos afros, e a forma que eles fizeram para não deixar isso se perder com a vinda ao Brasil foi justamente fazendo a mistura das suas religiões politeístas com o catolicismo. Era uma forma de preservar suas crenças, suas tradições, sua cultura. É aí que surgiu esse sincretismo religioso. Ou seja, essa mistura entre a cultura afro, a religião afro, e algumas religiões que são cristãs. Por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, você consegue perceber nos terreiros, nos templos de Umbanda e Candomblé, a presença de algumas imagens de santos que são católicos. Porque houve essa forma de adequar a religião negra com a religião católica e assim preservar essa religião e essa cultura. Todos nós sabemos que existem elementos da nossa cultura que são tradições negras. Vestimentas, danças, esportes, alguns produtos da culinária, termos da nossa língua foram inseridos pela cultura negra que não baixaram a guarda, sempre impuseram resistência e mantiveram alguns de seus traços. Além, é claro, de colaborarem de forma inimaginável com a economia do nosso país, sendo a mão de obra motriz, ok? Lembrando também que outras formas de resistência, além do sincretismo religioso, da manutenção de hábitos culturais, foram as práticas ocorridas dentro dos engenhos. Negras grávidas praticavam aborto porque preferiam não ter o filho do que vê-lo nascer para viver uma vida miserável de escravidão. Era muito comum as negras, ao perceberem, ao pressentirem que estavam grávidas, tomarem chás com cascas de pau variadas para tentar abortar a criança. Outra prática comum eram os suicídios. Muitos negros se enforcavam a viver essa vida miserável e sem perspectiva. Mas, sem sombra de dúvidas, a forma mais comum de resistência, a mais percebível, eram as fugas. Eram muito comuns os negros fugirem na calada da noite das senzalas, fugirem dos engenhos, e geralmente esses negros foragidos se organizavam em quilombos. Quilombos eram comunidades coletivas de negros que geralmente fugiam dos engenhos. Os quilombos tinham uma particularidade, geralmente eles ficavam em regiões de difícil acesso, justamente para que esses negros foragidos, fugitivos, não fossem encontrados. E o mais famoso desses quilombos, sem sombra de dúvidas, foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares chegou a reunir quase 30 mil negros. Inicialmente organizado, liderado por Ganga Zumba, mas em seguida por seu sobrinho Zumbi, que se tornou o grande nome da resistência negra no Brasil. Inclusive, a sua morte em 20 de novembro de 1695 terminou se tornando a data da consciência negra. 20 de novembro hoje é celebrado em vários estados do país, inclusive com feriados, não no caso do nosso, mas a data jamais pode ser esquecida. Lembrando que Palmares, chefiada por Ganga Zumba e posteriormente por Zumbi, foi uma comunidade quilombola mais famosa, a mais grandiosa de todas, situada na Serra da Barriga. Na época, a Serra da Barriga pertencia à capitania de Pernambuco, que era uma das grandes produtoras de açúcar, portanto tinha muitos engenhos. E onde havia muitos engenhos, as fugas eram mais constantes. Então, a região de Palmares era onde ficava a capitania de Pernambuco. Hoje, a região faz parte do estado de Alagoas. Lembrando que, para destruir Palmares, porque Palmares era um exemplo ruim para o governo, para os senhores de engenho, porque era um exemplo de que os negros podiam se organizar fora dos engenhos, era um exemplo de que estimulava-se os negros a fugirem para essa região. E Palmares deveria ser extinto. Portanto, o donatário da capitania de Pernambuco, ele terminou recorrendo ao sertanismo de contrato. Eu explico. Os sertanejos eram pessoas que penetravam pelo interior do Brasil, geralmente na condição de bandeirantes, procurando metais preciosos, pedras preciosas, capturando índios para o trabalho escravo, negros foragidos. Mas havia um tipo de sertanejo, de bandeirante, que era diferente. Era o sertanismo de contrato.
eram bandeirantes que eram contratados para fazer determinados serviços para donatários ou senhores de engenho. E um dos sertanistas mais famosos, um dos bandeirantes mais famosos do período colonial, foi Domingos Jorge Velho. Era um bandeirante paulista que foi contratado pelo donatário de Pernambuco para dizimar o Quilombo dos Palmares. A missão dele era reunir um grupo, invadir o quilombo e destruir para servir de exemplo para outros negros, outras comunidades que quisessem se organizar a partir de fugas. Domingos Jorge Velho reuniu 6.500 mercenários, ou seja, ele pagou a 6.500 homens e liderou a invasão do Quilombo dos Palmares. Ele sabia que precisava de um número de homens considerável, caso contrário não conseguiria vencer a resistência dos negros de Palmares. E mesmo com 6.500 homens, foram 4 anos de luta. Domingos Jorge Velho invadiu Palmares à frente de 6.500 mercenários no ano de 1691, com a missão de dizimar aquele quilombo. Os negros resistiram durante 4 anos e somente em 1695 o Quilombo dos Palmares foi totalmente destruído. Inclusive, como eu disse para vocês, Zumbi foi um dos últimos a caírem. Ele caiu dia 20 de novembro de 1695, no final da destruição de Palmares, por isso o 20 de novembro é o dia da consciência negra. Hoje, existem remanescentes dos quilombos antigos, as famosas comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas reúnem hoje cerca de 80 mil pessoas, descendentes de quilombos, descendentes de negros espalhados por todo o país. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Como eu disse para vocês, feriado em algumas cidades, em alguns estados do Brasil, mas independente do feriado, o que vale é a reflexão de toda a luta negra pela sua liberdade, de toda a exploração do negro e principalmente da importância que a raça negra foi para a economia, para a construção dessa grande pátria que é o Brasil. Forte abraço e até a próxima.